Os homens. Nós nascemos machos. Machos e fêmeas. Sabe? A gente vai aprendendo a ser homem. Nem todo macho é homem. Nem todo macho é homem. Nasce macho. Sexo masculino, organicamente, biologicamente. Mas é ao longo da vida que vai aprendendo a ser homem. A gente tem muito macho por aí. Tem muito macho por aí. A gente está precisando de homens. A gente nasce macho e aprende a ser homem quando vai deixando os machismos que a gente aprende a ter. E começa a ter não atitudes machistas, mas atitudes de homem. A gente nasce macho e vai aprendendo a ser homem quando vai deixando de querer ter domínio sobre as coisas e principalmente domínio sobre a mulher. E começa a conviver com ela não como macho, mas como homem. A gente nasce macho e vai aprendendo a ser homem quando aprende a conter os impulsos naturais de agressividade, de egoísmo. E vai aprendendo a ser homem, se tornando compartilhador, se tornando mais terno, se tornando amoroso. A gente nasce macho e aprende a ser homem quando a gente para de querer ficar falando o tempo todo e começa a ouvir mais. Para de querer ficar falando como macho que quer sempre ter a última palavra e quer sempre ter razão. E começa a ouvir como homem, sabendo que há sempre alguma coisa a aprender. Então, a gente nasce macho e aprende a ser homem. E tem uma pessoa que nos ensina nesse processo como ninguém a sermos homens. E isso vale para todos, também para as mulheres, porque também nascem fêmeas e aprendem a ser mulheres. Mas como esse é um congresso de homens, vamos deixar para falar das fêmeas que viram mulheres no congresso de mulheres, não é? Se elas ainda tiverem coragem de fazer mais um. E vamos falar sobre os que nascem machos e viram homens. Porque é isso que Jesus Cristo faz na nossa vida. Jesus Cristo pega o macho e transforma em homem. O que eu quero dizer a vocês essa noite é que não tem macho que se renda ao poder de Cristo, que Jesus Cristo não transforme num homem de verdade. Não tem macho que se renda ao poder de Cristo, que Jesus Cristo não trabalhe e trabalhe e trabalhe e transforme num homem de verdade. E nós estamos lendo aqui na igreja, eu estou lendo aqui para quem está nos visitando hoje, e quem está nos acompanhando também pela internet, deixa eu explicar que nós estamos lendo o Evangelho de Marcos durante esse ano, sabe, Azaf? Lendo desde o início de Marcos, vamos ler até o final. E eu quero encontrar aqui, num texto também do Evangelho de Marcos, como é que Jesus Cristo nos transforma em homens.
De que maneira Jesus Cristo vai nos transformando em homens de verdade. E no capítulo 11 do Evangelho de Marcos, nós vamos ler dois trechos. O trecho que vai do verso 12 até o verso 14, e o trecho que depois vai do verso 20 até o verso 26. Por favor, acompanhe comigo aqui no telão, que vai aparecer ali, ou se você quiser acompanhar aí na sua Bíblia, no seu celular, você tem isso aí também. Marcos 11, a partir do verso 12, lemos assim: No dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. E vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse: ninguém mais coma de seu fruto. E os seus discípulos ouviram-no dizer isso. Agora vamos lá para o verso 20, onde está escrito assim: De manhã, ao passarem, viram a figueira seca desde as raízes. Pedro, lembrando-se, disse a Jesus: Mestre, vê, a figueira que amaldiçoaste secou. Respondeu Jesus: Tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte: levante-se, atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu lhes digo: tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim lhe sucederá. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai, que está nos céus, não perdoará os seus pecados. Olha, fica muito claro desde a primeira leitura que se faz desse texto, que o alcance imediato desse texto de Marcos é voltado para a liderança de Israel. O que Jesus Cristo estava falando sobre a figueira que seca porque não dá fruto, era uma referência direta aos líderes do judaísmo da época, que não lideravam como deveriam liderar o povo, rejeitavam a Deus, haviam transformado tudo apenas numa mera liturgia, num mero ritualismo vazio. Eles não tinham vida com nada daquilo, e era a respeito deles que Jesus estava falando. Tanto que, entre o texto que lemos, o primeiro e o segundo, há nesse miolo a narrativa de Jesus expulsando os vendilhões do templo. É como se Jesus estivesse dizendo: olha, essa liderança, esse sacerdócio todo que vocês têm aí, eles são uma casca, eles são só uma superfície, eles são só uma fachada, é coisa que não dá fruto, tem muitas folhas, mas não tem fruto nenhum, e não me serve. E a prática disso foi justamente a expulsão daquela turma que usava o templo para enriquecer, para manipular os outros, para, em nome de Deus, manobrar a fé alheia. E foi aquela turma toda que Jesus foi expulsando do templo, para depois explicar aos seus discípulos a que é que ele estava se referindo lá anteriormente. Esse é o alcance primeiro e mais imediato do texto. Mas eu disse a vocês que hoje a gente ia refletir sobre como é que Jesus Cristo transforma machos em homens. E eu disse a vocês que a gente tem muito macho, mas precisa de homens. E que é um processo de transformação. E que Jesus participa desse processo de transformação. E nesse texto também, afora esse primeiro alcance mais imediato e exegético do texto, numa hermenêutica mais imediata que se faz dele, podemos, com certeza, fazer aqui algumas aplicações muito diretas a como é que Jesus Cristo vai nos transformando em homens. A primeira coisa que nós percebemos aqui nesse texto
é que quando Jesus transforma machos em homens de verdade, a gente percebe de saída que não basta ter aparência, não basta ter forma, é preciso ter conteúdo. Macho só tem forma, macho só tem aparência, macho só tem folhas. Jesus quer mais do que isso. Jesus quer homens com conteúdo. Jesus quer homens que deem fruto. Jesus quer homens que frutifiquem, que sejam mais do que um verniz enfeitando apenas. Jesus quer pessoas que tenham conteúdo, substância, que seja gente com quem se possa conversar, gente com quem se possa aprender, gente com quem se possa crescer, gente que tenha o que dizer nesse processo de Jesus transformar macho em homens. O que Jesus quer é homens que tenham o que dizer, homens que tenham aquilo que pode ser considerado contribuição para o crescimento dos outros, para o bem dos outros, para a bênção dos outros. Gente que não joga conversa fora. Gente que não vai atrás de qualquer onda. Gente que tem raízes muito bem fincadas. Nesse processo de transformar machos em homens, Jesus Cristo quer homens que tenham conteúdo e deem frutos e frutifiquem. Porque não adianta nada passar por essa vida apenas com uma imagem, apenas com uma aparência, e não deixar marca nenhuma, não deixar nada produzido na vida de ninguém, não deixar algo que as pessoas possam dizer: olha, eu fui abençoado por fulano, olha, a minha vida mudou por causa de ciclano. Jesus quer homens que tenham com o que contribuir, pais que tenham o que ensinar, maridos que possam ser companheiros de verdade, filhos que saibam aprender e crescer. É gente com conteúdo que Jesus quer. A segunda coisa que a gente percebe nesse texto é que nesse processo de transformação de machos em homens, a gente vê que se a gente não se renova, se a gente não amadurece, se a gente não cresce, a gente seca. A gente seca. Porque aquela árvore não produzia, porque ela não era uma árvore madura para dar frutos, porque ela não produzia vida de verdade, ela secou. Secou porque ela não tinha função, entende? Secou porque ela não tinha utilidade. Secou porque ela só enfeitava. Secou porque ela só ocupava espaço. Secou porque ela é só um ponto de referência. Secou porque estava sempre no mesmo lugar. Secou porque não contribuía com nada. Eu gosto muito da comparação que a gente pode fazer entre o Lago da Galileia e o Mar Morto. Se você pega o mapa de Israel, você vê o Rio Jordão nascendo lá em cima, no extremo norte de Israel, onde fica o Monte Hermon. Aí ele nasce ali. E aí ele vem. Aí primeiro ele passa pelo Lago da Galileia. Ele vem,
o lago da Galileia recebe as águas do Jordão e depois passa as águas do Jordão para frente. Aí o rio Jordão continua descendo e sai da Galileia e entra na Judéia. E quando entra na Judéia, ele vai e entra no Mar Morto. Mas ali ele morre. Enquanto o lago da Galileia recebe o rio Jordão e passa adiante para o rio Jordão continuar abençoando o que vem adiante, o Mar Morto recebe e retém. Por isso é morto. E por isso, qualquer um que recebe graça, recebe amor de Deus, recebe a palavra e vai retendo em si, retendo em si, retendo em si, e não passa adiante, não abençoa outros, vai secando, vai morrendo. Jesus quer homens que recebam e passem, recebam e compartilhem, recebam e abençoem, porque senão a gente seca. Gente que não sabe dividir as coisas boas que acontecem com ele, gente que não sabe dividir o que aprende, gente que não sabe dividir alegrias, gente que não sabe dividir bênçãos, vai secando. Gente que não amadurece, que permanece sempre com os mesmos pensamentos mesquinhos, pequenos, medíocres, rasos, vai secando. Porque só quem tem vida que amadurece. A gente tem que mudar, a gente tem que saber se renovar, a gente tem que olhar para o que está acontecendo e tem que ir reinterpretando as coisas para acompanhar, para ter o que dizer. Nesse processo de transformar machos em homens, Jesus quer homens, não só que tenham conteúdo, mas homens que cresçam, que amadureçam, que se renovem, que compartilhem, para não secar como a figueira. A terceira coisa que a gente vê no texto e que aconteceu aqui, nesse processo de transformar machos em homens, Jesus Cristo quer nos ensinar a sermos homens que tenham disposição, fé e ousadia para mover montanhas. Isso tudo se resume a uma palavra: coragem. Para mover montanhas, a gente tem que ter coragem para ter disposição. Não é todo mundo que tem disposição de ir à luta e mover montanhas. Não é todo mundo que tem disposição de ir à luta e brigar pelo que acredita. Pois nesse processo de transformação em homens, Jesus Cristo quer pessoas que tenham disposição para a luta, que tenham fé no Deus que sustenta, que ampara, que guia, que tenham ousadia, que saibam dar primeiro passo, porque quem não dá primeiro passo não vai mover montanha nunca. Homem que não toma iniciativa não vai mover montanha nunca. Homem que não tem coragem não vai mover montanha nunca. Homem que não tem fé não vai mover montanha nunca. Jesus quer homens com coragem, com ousadia, com fé, com disposição, porque é aí que a gente move montanhas. É aí que a gente aprende a lidar com os grandes problemas, com as grandes aflições. As grandes montanhas vêm sempre, assim como as tempestades vêm sempre. Ontem a mensagem aqui à noite foi sobre isso, sobre as tempestades que a gente enfrenta cotidianamente na vida. E você vai fugir da tempestade até quando? Ou você vai fingir que a tempestade não existe até quando? Ou você vai ignorar o monte? Não. Jesus quer homens que olhem para o monte e tenham ousadia de movê-lo. Que tenham ousadia de movê-lo com fé e com coragem. Muito especialmente nos dias de hoje. A gente criou uma geração de ressentidos. Gente que só fica reclamando da vida.
Gente que só fica cobrando direitos. A gente gosta muito de pensar nos nossos direitos, mas não tem coragem de assumir os deveres. É um monte de gente magoada que só fica murmurando, reclamando, choramingando, naquele rosário de lágrimas sem fim. E não levanta e não se ergue. Sabe por que é que Jesus Cristo pergunta para aquele paralítico que estava há 30 e tantos anos, 38 anos, 38 anos, diante do tanque de Betesda? O que ele pergunta é: você quer mesmo ficar bom? Porque às vezes a gente se acostuma a receber esmola. Às vezes a gente se acostuma a ser tratado de coitadinho sempre. A gente se acostuma em assumir a posição do vitimado pelo mundo. E quando a gente assume a posição de vitimado pelo mundo, a gente não muda nada. Há pouco tempo a televisão mostrou a história de um gari que agora está com doutorado. Um gari. Mas vê a história dele. Ele tem doutorado hoje em informática. Mas sabe como é que ele começou? Varrendo a rua ali, veio um colega dele e disse: olha, eu ganhei um celular, mas está com um problema, você sabe consertar? Ele falou: sei, não sabia nada. Pegou e foi comprar uma revista que ensinava como é que mexia naquilo. Aí consertou o celular dele e ganhou um dinheirinho. Consertando o celular dele, foi ganhando dinheirinho. Consertando o celular dos outros e foi se interessando em aprender, em aprender, em aprender. Fez vestibular, passou na faculdade. Quando se formou na faculdade, um dos professores dele, vendo o interesse dele estudar, vendo que ele tinha coragem, ousadia para mover montanha, que não ficava reclamando porque eu sou gari, porque eu sou gari, porque eu sou infeliz, porque eu não tenho oportunidade. Não, foi a luta. E quando um professor dele viu isso, perguntou para ele: olha, você podia fazer mestrado. Você sabe inglês? Ele falou: sei. Sabia nada. Aí foi atrás, comprou um livro para aprender inglês sozinho. E ficou horas estudando inglês sozinho para poder fazer a prova para entrar no mestrado. Fez mestrado. E agora estava começando o doutorado. Sabe por quê? Porque ele olhou para a montanha e disse: montanha, você não vai impedir a minha passagem. Montanha, você não vai impedir a minha passagem. Agora ele usou as suas próprias forças. E você, que olha para a montanha, tem medo da montanha, você que tem um Deus que é muito maior que aquela montanha, se acovarda, e se omite, e desiste facilmente. Gente que desiste facilmente, gente que vive desistindo, e que só sabe reclamar. Nesse processo de transformar machos em homens, Jesus Cristo quer pessoas que tenham ousadia, coragem, fé e disposição para remover montanhas. E partam para a luta. Porque ninguém remove montanhas sem partir para a luta. Mas não basta apenas que sejamos homens que só têm um conteúdo, homens que amadureçam, homens que partam para a luta. Jesus Cristo também está formando homens que tenham comunhão com Deus. Homens que saibam ter comunhão com Deus. Por isso a palavra da oração. Por isso Jesus em seguida diz: olha, essa montanha aqui para mover, precisa orar. Precisa ter comunhão com Deus. E aí ele diz: se vocês orarem, Deus lhes dará tudo. Agora prestem atenção nisso. Isso aqui não é uma fórmula, não é a oração em si. Nunca que Jesus Cristo seria louco de ensinar que qualquer coisa que a gente pedir ao Pai, Ele vai nos dar. É claro que não, óbvio que Ele não está falando isso. Está num contexto. Em que contexto? Está nesse contexto. De ter comunhão com Deus, de ter amadurecido, de ter crescido, de ter conteúdo, de saber o que pede em oração. Porque quando nós sabemos o que pedimos em oração, e quando nós pedimos com sabedoria, e quando pessoas que têm conteúdo, que são maduras e que têm fé, oram,
porque tem comunhão com Deus, porque não é a oração em si que faz a coisa, é a comunhão com Deus, é o contexto. É óbvio que Jesus Cristo não vai colocar na nossa mão uma bomba dessa dizendo, peçam o que quiserem que Deus vai dar. É claro que não. Mas coloca na mão daquele que tem comunhão com Deus, que conhece a Deus e sabe o que pedir. Coloca na mão daquele que tem tanta intimidade com Deus e tanta comunhão com Deus e que conhece tanto a palavra, que vai pedir com sabedoria. Coloca na mão de quem é maduro e diz, pode pedir. Porque eu sei que você vai saber o que pedir. E para saber o que pedir, para conhecer a palavra, a gente precisa ter comunhão com Deus. Jesus está formando homens que tenham comunhão com Deus, porque sabem que precisam depender dele. Jesus está formando homens que tenham comunhão com Deus, porque sabem que precisam dele, porque amam a sua palavra e porque querem obedecer os seus ensinos. Jesus quer homens assim, que tenham tempo para orar, que tenham tempo para estudar a palavra, que tenham tempo para cultuar, que tenham comunhão com Deus, que amem a Deus. Deus quer homens que amem a Deus e que queiram viver ao lado dele. Homens de verdade, porque têm comunhão com Deus. E aí vão ser homens abençoadores. Mas há uma última coisa que eu quero acrescentar aqui. E se não acrescentar isso aqui, o texto fica incompleto. Porque ainda Jesus diz uma última coisa. Quando ele diz, e se vocês tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem. Porque Deus não vai perdoar vocês, se vocês não perdoarem. O que Jesus Cristo quer não é só homens com conteúdo, não é só homens que amadureçam para não secarem, não é só homens que tenham coragem para mover montanhas, não é só homens que tenham comunhão com Deus. Jesus quer homens que, porque foram perdoados, saibam perdoar. Homens que saibam ter compaixão. Homens que saibam ter misericórdia. Homens que, porque conhecem a graça de Deus, são uma graça de Deus para os outros. Homens que, porque recebem bênção da graça de Deus, saibam ser uma bênção para os outros. Homens que estejam interessados mais em ser um dom para os outros do que em ter dons. Por isso Jesus Cristo diz, aprendam a perdoar, aprendam a viver em compaixão, aprendam a demonstrar graça, a mostrar graça, a agir com graça. Não sejam pessoas que passam semanas, meses, anos, ruminando mágoas, rancores, ressentimentos, que acalentam feridas. Abram-se para o perdão de Deus e se tornem instrumentos de graça para os outros. Jesus quer que você seja um instrumento de graça para a sua família. Jesus quer que você seja um instrumento de graça para seus filhos. Jesus quer que você seja um instrumento de graça no lugar em que você trabalha. O lugar que você trabalha é ruim, é um ambiente difícil. O que é que você está fazendo lá dentro? É para isso que você está lá? É para isso que você está lá? Para transformar aquele ambiente. E assim como você conheceu a graça de Deus, para que conheçam a graça de Deus através de você. Jesus Cristo quer formar homens
que seja um instrumento de bênçãos para quem eles convivem. Então, macho qualquer um pode ser. A gente já nasce macho. A gente nasce do sexo masculino. Mas a gente não é homem. Porque homem a gente aprende a ser. E a gente aprende a ser aos pés de Jesus. Aos pés de Jesus, ele nos torna homens de verdade. Vejam o que ele fez com Pedro. Pedro era um macho. Pedro era um machão. Quando Jesus perguntava, ele queria ser o primeiro a responder sempre. Chegava primeiro nos lugares, queria mostrar agilidade. Era precipitado para resolver as coisas. Por isso ele foi, dos apóstolos, o que mais foi repreendido. O que mais foi repreendido porque ele era macho. Só macho. E aí um dia quis mostrar a macheza dele. Quando Jesus Cristo disse, olha, eu estou indo para Jerusalém. E lá eu vou ser preso, morto e vou ressuscitar ao terceiro dia. Aí o espírito macho de Pedro ficou em pé e disse, nós iremos morrer contigo. É um macho. Jesus olhou para ele e disse, mas é macho esse camarada. Nós iremos morrer contigo. Pode deixar com a gente, que a gente vai lá. Aí Jesus olhou para ele e disse, ô Pedro, deixa eu te dizer uma coisa. Não é que eu queira te assustar, não. Mas na noite em que eu for preso, antes do galo cantar, você não vai ter coragem nem para dizer que me conhece. E vai me negar 3 vezes. Essa sua macheza pode impressionar alguns, mas não me diz nada. E quando Jesus foi preso, cadê o macho? Veio primeiro e perguntou para Pedro, você o conhecia? Não, nunca vi. Aí veio o segundo, você seguia? Não, nunca segui. Aí veio o terceiro, cadê o macho? E só Lucas conta esse detalhe, que quando o galo começou a cantar, e Pedro lembrou do que Jesus tinha dito, naquele exato momento, Jesus estava entrando no pretório, e os olhos de Pedro se encontraram com os olhos de Jesus. E os olhos de Jesus olharam para ele, e com certeza estavam dizendo, entendeu, macho, o que é que eu estava dizendo? Olha aí, olha aí. Aí o macho acabou. Porque macho também chora fácil, sabe por quê? Porque macho é vazio. Macho é vazio. E aí Pedro saiu chorando, amargamente, diz Lucas. Aí, como Jesus gosta de completar o que ele começa, Jesus sempre completa o que começa. Jesus Cristo diz isso, Paulo diz isso, aquele que começou em vocês a boa obra há de completá-la até o dia final. Como Jesus sempre termina o que começa, aí ele foi atrás do homem. Aí ele foi atrás do homem. E trouxe Pedro para perto. E depois da sua ressurreição, perguntou para Pedro 3 vezes, e aí Pedro, e agora? Você me ama? Amo. Me ama mesmo? Amo mesmo. Me ama de verdade? Amo de verdade. Negou 3 vezes, tem que dizer 3 vezes que ama. Aí o homem estava descoberto. Aquele macho que ficou com medo de uma criada que não podia fazer nada contra ele, no capítulo 4 de Atos, estava diante do sinédrio, dos sacerdotes. E quando disseram para ele, você tem que parar de pregar o que você está pregando, aí o macho já tinha morrido, mas o homem estava lá, e ele respondeu, não posso parar de falar do que tenho visto e ouvido.
e nunca mais foi o mesmo. É isso que Jesus faz. Ele pega o macho e transforma no homem. E aí eu me lembro do pastor Elvis Hansey. Pastor Elvis Hansey foi tentar salvar uma igreja que tinha 5 membros no interior do estado do Texas, nos Estados Unidos. E quando chegou lá, estavam os 5 membros da igreja reunidos. Ele começou a tentar motivá-los. Eles disseram, não, a gente está cansado. Nós resolvemos fechar essa igreja. A gente vai fechar essa igreja. E ele dizendo, mas eu vim aqui para ajudar vocês. Eles, não, nós vamos fechar essa igreja. Naquele dia, o Elvis Hansey chegou tão desalentado em casa, que nem falou com a mulher dele. Foi para o quarto, se ajoelhou no seu quarto e começou a orar e começou a chorar. Aí, enquanto ele chorava, ele dizia, Senhor, foi para isso que tu me trouxeste aqui? Foi para isso que eu fui chamado? Foi para isso que tu me deste essa vocação? Para chegar e ter essa decepção, esse desalento? E aí começou a chorar e começou a dizer na sua oração, Senhor, eu estou morto. Eu estou no pó. E foi repetindo, Senhor, eu estou morto. Senhor, eu estou morto. Senhor, eu estou morto. E aí, enquanto ele chorava e dizia que estava morto, ele ouviu claramente uma voz dizer no seu coração, muito bem, meu filho, agora que você está morto, eu posso viver em você. Agora que você está morto, eu posso viver em você. Jesus Cristo quer matar o macho para trazer o homem à tona. E quando ele disse aos seus discípulos, aqueles que quiserem vir após mim, neguem-se a si mesmo. Neguem-se a si mesmo, a arrogância, o egoísmo. Tomem sua cruz e sigam-me. Ele estava dizendo isso. E quando ele disse a Nicodemos, vocês precisam nascer de novo, ele estava dizendo isso. E quando Paulo diz, aqueles que estão em Cristo são novas pessoas, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo, estava dizendo isso. Que a gente precisa matar para poder viver. E essa é a obra que Jesus faz em nós. Jesus quer nos transformar em homens. E as fêmeas, Jesus quer transformar em mulheres de verdade. E homens e mulheres de verdade só existem quando são transformados por Jesus. Curve a sua cabeça comigo, por favor. O Asaf vai tocar aqui uma das suas músicas e eu gostaria de convidar você essa noite para deixar o Senhor Jesus transformar você no homem que Ele sabe que você pode ser, na mulher que Ele sabe que você pode ser. Jesus quer homens e mulheres que sejam feitas à sua imagem e semelhança. E eu quero orar por você, que essa noite quer deixar que Jesus Cristo comece o processo de mudança e vá mudando, e vá mudando, e vá trazendo a lume, e vá trazendo a luz, o homem de verdade que podemos ser, a mulher de verdade que você pode ser. É Jesus que pode fazer isso. Você quer ser uma bênção para a sua família, você quer ser uma bênção no seu lugar de trabalho, você quer ser uma bênção para as pessoas que estão ao seu redor, você quer ser um homem de verdade, você quer ser uma mulher de verdade, é em Jesus que isso acontece. É Ele que faz isso. Não deixa a gente ser artificial sem conteúdo, não deixa a gente secar sem amadurecer, não deixa a gente ser um ressentido amargurado sem coragem de enfrentar os montes.
Não deixa a gente passar por essa vida sem ter comunhão verdadeira com Deus. E não deixa, Jesus não deixa que a gente viva aqui sem que sejamos pessoas que foram transformadas por Ele, pessoas que deem fruto de verdade. É isso que Jesus quer. Então, enquanto o Asaf vai cantar, você que essa noite quer que Jesus Cristo comece essa obra em você, vem aqui à frente, eu quero orar por você. Levante-se do seu lugar, vem aqui, fique aqui comigo e nós vamos orar juntos. Homens e mulheres nas mãos do Senhor, que querem ser bênçãos para os outros. Se você quer isso, se você quer que isso aconteça com você, vem aqui à frente, fique comigo e nós vamos orar juntos. É só se levantar e vir. Vem agora. Isso, vá saindo e vá vindo. Deus quer resgatar tudo que se perdeu. A vida, a família, os sonhos, tudo que um dia Ele me deu. Mais do que prata ou ouro, preciso da sua unção homens e mulheres de verdade nas mãos do para Senhor. resgatar meu tesouro e ali pôr o meu coração. Pois onde está o meu tesouro, ali está o meu coração. Pois onde está o meu tesouro, ali está o meu coração. Vejo a vida passar, vejo o tempo correr, vejo o futuro ficar para trás, vejo meu filho crescer. E mesmo que o meu vigor pareça não alcançar, eu sei que meu Deus, que é rocha e escudo, me dá força para lutar e vencer. Deus quer resgatar tudo que se perdeu. A vida, a família, os sonhos, tudo que um dia Ele me deu. Mais do que prata ou ouro, preciso da sua unção para resgatar meu tesouro e ali pôr o meu coração. Pois onde está o meu tesouro, ali está o meu coração. Pois onde está o meu tesouro, ali está o meu coração. Vamos orar. Senhor querido, nós te pedimos que Tu confirmes no coração e na vida destes que estão aqui, expressando o seu desejo de se tornarem homens e mulheres abençoados e abençoadores nas Tuas mãos. Que o processo de transformação do Senhor Jesus opere nesses corações, nessas mentes e nessas vidas, que se tornem canais vivos da Tua graça, para a glória do Senhor Jesus. Nós te pedimos, amém, amém. Deus abençoe vocês. O Asaf agora vai conduzir